Esta é a terceira aula do workshop de projetos culturais para jogos, realizado como contrapartida do projeto O Mistério dos Patrimônios, e realizado a partir da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo. Olá, meu nome é Lucas Meirelles e eu fui o programador responsável pelo desenvolvimento desse jogo. E nesta aula, a gente vai abordar alguns elementos essenciais para projetar o seu jogo, desde planejamento do projeto, as ferramentas e recursos, o game design document, muito importante, as áreas envolvidas, né, programação, design visual, design de narrativa e, por fim, a coordenação do projeto. Aqui, eu vou dar uma visão geral do projeto, né, desde o início até o fim, meio com um overview, né, citando alguns tópicos ali para a gente ir preparando e tendo uma ideia de como vai ser. Então a gente vai iniciar sempre o projeto com a geração de ideias, né, então sempre utilize essa técnica ali de brainstorm, né, para que vocês se reúnem em equipe e registre as referências visuais, as ideias, faça as anotações. E nesse momento também é muito importante iniciar o GDD, que é o Game Design Document, que eu vou explicar mais para frente ele por detalhe, certo? Seguindo para a segunda etapa, né, é muito importante que com as ideias iniciais vocês rascunhem, façam os protótipos, né, então para quem é programador tenta já desenvolver, para quem é o artista, né, o design visual ali consiga também fazer alguns rascunhos, os esboços ali para quem é o programador consiga implementar, para quem é da área de narração, né, os roteiristas, né, eles consigam também estruturar inicialmente a ideia de como vai ser os diálogos, as interações, se houver, né, e tudo mais. E aí, com esses rascunhos e protótipos, tente também já ter uma versão jogável para que todos da equipe possam jogar e ver e sentir como que vai ser o jogo mais para frente, né, no modo de produção principal, que aí seria a etapa 3. Então, nessa etapa, a gente já é muito interessante ter o documento, né, finalizado, onde vai estar descrito as mecânicas, todos os detalhes, para que todos da área, né, de todas as áreas consigam implementar de modo definitivo, né, então a narrativa, o gameplay, os assets visuais, as trilhas sonoras e outras áreas que ele pode ser compostas, então todas consigam trabalhar de modo definitivo. Indo para a quarta etapa, né, que seria os testes, né, então coletar feedbacks de amigos, colegas que consigam testar os jogos, o jogo no caso, fazer as correções e ajustes necessários, e por fim vocês consigam publicar ali de uma versão estável e de qualidade, certo? E agora a gente vai explicar um pouco sobre a organização do seu projeto, né? Então, duas coisas muito importantes. É o tal do Game Design Document, e ele serve como um guia principal para o time inteiro seguir, certo? Então, é ali onde que vocês vão definir a jogabilidade, a história, as mecânicas, né, do personagem ou dos NPCs, a arte que vai ser desenvolvida e implementada, os objetivos, os controles e muito outras definições que possam ser é, embutidas ali nesse documento, certo? E aí ele serve como guia para todo mundo seguir o fluxo, todo mundo seguir e não se perder muito no desenvolvimento, não viajarem, né, terem muitas ideias fora do contexto principal, certo? E aí, em paralelo a isso, também é muito importante já vocês desenvolverem um cronograma, né? Normalmente, os editais ali, eles são de tempo muito curto, né, de 12 meses normalmente, assim, pode ser um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas tem uma média ali de 12 meses. E aí é muito importante todo mundo estar claro, né, do que vai fazer, das tarefas, e ter uma separação ali de 1 a 3 meses, pelo menos, no máximo, na verdade, né, para prototipagem e validação da ideia, tá? E aí, se possível, quanto antes vocês conseguirem validar, melhor, porque aí na etapa de produção ali, que está de 4 a 8 meses, vocês consigam ter um tempo maior para vocês produzirem de modo definitivo, né, e com mais calma, sem ter muita pressa, né. E aí seguindo para o mês 9 ali, né, até o 11º, vocês já com a produção definitiva, vocês conseguirem testar e conseguir polir o jogo, né, para deixar mais atraente, melhor ali. E ali no mês final, né, o mês 12 ou o final do seu projeto, você consiga fazer todos eh, os ajustes necessários e a publicação oficial do seu jogo, tá? Aqui embaixo eu separei algumas ferramentas que podem auxiliar vocês para organizar esse projeto, tá? Então temos o Google Docs, o Google Slides e, por sua vez, né, pode utilizar o Word ou o PowerPoint, né, se preferirem. Eh, e
eu também sugiro darem uma olhada também no Miro, que ele é uma ferramenta muito visual, né, muito bacana para trabalhar em colaboração, assim, então eu acho bem bacana, assim. Ou o próprio Notion também, né, que todo mundo consegue ali se reunir e anotando tudo em conjunto ali, então é bem bacana para utilizar essas ferramentas, né, para organização do projeto. Seguindo agora para o Game Design Document, aqui eu vou explicar para vocês uma base, né, um template que vocês podem utilizá-lo ali para poder definir no jogo de vocês, mas fiquem à vontade para adicionar mais campos ali que vocês acharem necessários, tá? Então, do lado esquerdo aqui são tópicos rápidos e simples a serem definidos, tá? Então, por exemplo, o nome do jogo, e aí nesse momento vocês podem criar um nome temporário, tá? Não precisa ser definitivo logo no começo do jogo, mas ele pode ser atualizado, né, ao longo do desenvolvimento. Qual que é o gênero daquele jogo, né? Se é de aventura, de ação, puzzle e por aí vai, né? É legal vocês terem a definição quanto antes para poder ir construindo esse jogo em cima disso. Quais as plataformas que vocês almejam, né, desenvolver? Então, se vai ser para desktop, vai ser para mobile, né, que é o celular, ou vai ser para console, né? Então, é bom vocês definirem. E aí aqui embaixo tem as quantidades, né? Então, quantos personagens principais vão ter no jogo, né? Vai ter um, dois ou mais, né? Quantos NPCs, né, que são aqueles personagens secundários em que você pode interagir ou coletar alguma coisa, enfim, realizar alguma ação com eles ali, então você define uma quantidade. Quantidade de níveis ou cenários que tem o seu jogo, né? Quantidade de missões ou de itens também, né? Então, aqui é bem bacana definir essas quantidades aqui, deixar muito claro para que também todos da equipe consigam imaginar e estruturar também, né, para o design visual ou para o roteirista ele consiga imaginar, tipo, beleza, vai ter essa quantidade, então eu preciso desenvolver isso ou aquilo, tá? E do lado direito aqui é uma parte mais descritiva, tá? Uma parte mais textual, em que vocês vão ter que definir algumas coisas, né? Então, por exemplo, a identidade do jogo, né? Então aqui vocês conseguem trazer para cá, né? O resumo ou a proposta, né, central do seu jogo, né? Qual é o tema, o gênero ou a ambientação daquele jogo, tá? Aí agora indo para a descrição de jogabilidade, é muito importante, principalmente para o programador, ter a explicação das principais interações e mecânicas que vão existir naquele jogo, né? É, você vai chegar perto de algum personagem, você vai pular, você vai coletar, você vai ter alguma ação de luta ou coisa do tipo. Então, é muito importante ter a descrição textual mesmo aqui da mecânica para facilitar para todos enxergarem, né, o que, que vai ter de ação e também para quem estiver implementando conseguir sempre lembrar e sempre rever essa parte daqui do jogo para implementar. Características do jogo, né? Quais são os elementos, como a gente comentou em questão de números, né? Mas como vão ser essas fases, as missões, os itens que vão coletar, o modo de jogo, né? Então, descreve mais detalhado aqui todos esses números do lado esquerdo aqui, como ele vai estar, né, espalhado ali pelo jogo, tá? A trilha sonora, né? Então, quais os tipos de músicas ou os efeitos sonoros que vão ambientar o seu jogo ali, que vão participar. Então, vai ter a caminhada do jogador, o NPC vai ter diálogo, ele vai ter algum som de diálogo, ou a ambientação, né? Vai estar, por exemplo, né? Vai estar um cenário de floresta, vai ter algum som que vai ambientar o jogador ali, tá? Ou de uma cidade e tudo mais. Interface e controle, né? Então, no jogo, normalmente, principalmente para mobile, né, você tem a interface, né, a interação do controle na própria tela, né. Desktop também precisa ter a HUD, né, é bom ter a HUD ali para ajudar, né, para exemplificar o jogo e também para enriquecer ali a interface, né. Mas é nesse momento que você vai descrever os botões que vão ter na tela, o que aqueles botões vão fazer, né? Se vai ter um botão para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, o que aqueles botões vão fazer no jogo. Vai ter um botão do lado direito, que é para poder fazer ação ou para poder realizar algum movimento ali dentro do jogo também. Vai ter alguns botões em cima, por exemplo, uma engrenagem, que é normalmente configurações. Vai ter um mapa, um ícone de mapa, que é para poder acessar o mapa do jogo, né? Então, tentem já ir planejando, vendo como que, né, o que precisa ter para poder colocar na HUD, tá? Os desafios, aqui entra a parte mais por exemplo, de minigames, né? Ou da ação principal do jogo, né? Ele vai ser um jogo de luta, né? Então, qual que é o desafio da luta ali pro
para o personagem, ou não, é um jogo mais de puzzle, né? Então, de mistério ou de resolver enigmas, por exemplo. Então, quais são esses enigmas, quebra-cabeças, que o jogador vai ter que resolver, o que vai ter que fazer para conseguir ir avançando no jogo, né? E aí poderia também até trazer o campo de personagens, né? Se conseguirem trazer, principalmente, né, o roteirista ali, conseguir trazer, enriquecer o jogo com a história do personagem ou dos NPCs, né? Para ajudar a ambientar também por que o personagem está ali, por que o personagem existe, o que ele está fazendo naquele mundo, ou também a descrição do mundo a gente poderia trazer aqui também, tá? Então é isso aqui. Aqui é um template básico. Normalmente se descreve isso daqui num Word da vida, né, um Google Docs, e aí gera um PDF dele onde vocês vão submeter, né, se estiverem fazendo algum edital, né, ou não, né, não necessariamente um edital, mas está fazendo algum jogo pessoal, descreva ele também, faça esse documento que vai ajudar muito, de verdade vai ajudar bastante vocês a seguirem um fluxo completo, tá bom? Agora entrando um pouco nas áreas de desenvolvimento, né? Então, para parte de programação, que é a minha área, eu tenho umas sugestões do lado esquerdo. Obviamente tem outros motores, né, que o pessoal chama de engines do inglês, ou motores de desenvolvimento. E aí do lado direito vai ter alguns pontos importantes que eu vou comentar. Então, por exemplo, eu desenvolvo na Unity, tá? Mas fiquem à vontade para olharem, para pesquisarem, ainda mais se você não conhece, você está iniciando nessa área. Dê uma pesquisada por cima ali, né, pelo menos, para entender aqui como cada um é, a aparência, se tem bastante tutorial, bastante vídeo para te ajudar ali no desenvolvimento, né? Mas a Unity, Unreal, Godot, Construct 3, Game Maker, PG Maker, né? Eu falo claramente que não tem o melhor, não tem o pior. É isso, você tem que escolher, ainda mais nesse estilo de projetos em que o desenvolvimento tem que ser rápido, escolha o que você mais se adequa, tá? E aí alguns pontos importantes que, tratando desse tipo de projeto, eu consegui, né, resumir ali em 3, né? Então, facilidade, que é justamente encontre a engine, pesquise, entende, estude, ou se você já está trabalhando em alguma, olhe para aquilo, para aquela engine, aquela que exija pouca programação, mas assim, de fácil acesso, de fácil aprendizado, tá? Se você prefere alguma que tem um desenvolvimento muito grande, muito complexo, dê muito trabalho, é nesse momento que você para e pensa, veja se faz sentido para você. Mas se você está começando nessa área, eu, eu dou essa dica, né? Olhe com o ponto de facilidade, o que é fácil de implementar, de testar e o mais principal, de publicar, né? Isso é muito, muito importante. Assets acessíveis. É, todos esses é, todos esses motores de desenvolvimento, eles possuem sites com assets, né, acessíveis, assim, acessível no digo de tem gratuitos, tá? Principalmente da Unity ali, onde tem um marketplace ali que você pode acessar, baixar, testar já na própria engine, tá? Mas os outros também tem. E ele é muito bacana para você, naquele momento do brainstorm, né, que está testando, é bacana você utilizar esses assets acessíveis e gratuitos para você já conseguir baixar e fazer o rascunho, né, o protótipo do jogo utilizando eles, sem depender muito da área de design, né, tipo, terminar o desenho ali do personagem, do cenário e por aí vai, você já conseguir implementar e validar as mecânicas, o conceito ali do jogo, entendeu? Então, olhem para esse ponto também. E aí, por último, ali a questão de agilidade, né? Então, o que é fácil, o que tem de asset acessível e o que você consegue também criar de protótipo funcional rapidamente, né? Então, esses são os 3 pontos aqui muito importantes. E um outro ponto muito importante para os programadores é, no momento em que a gente está naquela etapa de brainstorm, dado já uma ideia inicial, eu sugiro para que já desenvolva um jogo simples, tá? Uma tela de menu, a primeira fase e como vai ser o jogo em si, tipo a mecânica, se vai andar, se vai ser um jogo de Pong, enfim, jogo da velha, o que for. Mas implemente ele de forma muito simples, tente publicá-lo para todo mundo já jogar e tente publicá-lo principalmente quando for um jogo mobile para celular. Já comece a pesquisando o que precisa ser feito ali para você
criar a conta ali na Apple Store ou na Google Store, né, na Apple Play, desculpa, na Google Play ou na Apple Store ali, já vai pesquisando, né, entendendo quais são as etapas ali, justamente para você definir ali, né, se você não tem, qual que é a engine mais fácil para você fazer todo esse procedimento, né, todo esse pipeline ali de desenvolvimento, testes, publicação de uma forma muito fácil e rápida, tá? Então eu sugiro esses pontos. Indo para a área de designer visual, não é minha expertise, mas aqui eu reuni algumas dicas, né, e pontos importantes também de alguns amigos também, alguns parceiros que trabalharam comigo, tá? Então, do lado esquerdo, eu trouxe algumas ferramentas aqui, o Blender, Pisca, o Krita, a Seprite, o Photoshop, o Maya e Brush, tá? Notem que ali, nos 4 últimos, eu coloquei uma moedinha porque quando eu pesquisei, eles são pagos, né? Acho que tem a versão trial, né, que você pode testar por um tempo limitado, mas para você utilizá-los comercialmente em editais assim, né, você tem que pagar, né? Então, se você prefere, se você já é acostumado, se você tem uma versão ali que você consegue já trabalhando, se atente a isso, tá bom? Ou se não, se você está começando, está aprendendo, olha os 3 primeiros ali, veja, e tem outros também no mercado, né? Então faça uma busca, veja o que você mais se adequa ali, o que mais você que facilite também o seu trabalho, né? Da mesma forma da engine, né? Aqui eu acredito que seja a mesma coisa. Qual que você mais se adequa e aprende rápido para você desenvolver rápido também. E aí do lado direito aqui eu trouxe alguns pontos também muito importantes da área de design visual para o desenvolvimento do projeto em si, tá? Então a primeira coisa é referência. Eu sei que eu mesmo, né, já fiquei tentando pensar em algum jogo novo, tentando criar a arte, né, do jogo, né, o design do jogo do zero. E eu confesso que é muito difícil, assim, não é impossível, mas é muito difícil, ainda mais para esses projetos que o tempo é curto. Então, o que eu aconselho é busca referências, estilos, conceitos, arte, enfim, o que for ali visualmente, para vocês trazerem para o jogo de vocês, mas que não seja um copy-paste, né? Não seja uma cópia direta, né? E vocês, em cima daquilo, conseguem trabalhando e inovando no jogo, né? Para trazer algo original para o time de vocês, tá? E junto nesse momento que vocês estão trazendo a referência, e aí acredito que isso seja mais para um designer diretamente, é que o jogo é muito importante ter uma coerência, né? Porque o que eu comentei, por exemplo, de ter assets gratuitos, mas é difícil você encontrar a HUD, por exemplo, os botões, o estilo dos botões ser compatíveis ou ter uma coerência bacana com o próprio personagem ou com o próprio cenário, né? Normalmente quem publica lá, cada um tem o seu estilo ali, né? Então, nesse momento é importante para o design ele também ter uma definição e seguir o seu estilo ali do jogo completo, né? Do início até o fim, tá? De uma forma bem definida e alinhada para que não fique estranho, tá? Não cause estranheza ou também se um avaliador estiver vendo ali o seu demo, né? O jogo demo, não perca pontos por causa disso também, tá? E aí as duas últimas é mais para usabilidade e feedback que eu quero trazer, que é o quê? Usabilidade sempre pense de forma mais prática, né? Não precise ir pensando, vou criar um mapa, mas o mapa ele vai ter interação com o jogo, vai ser... Não. Coloque o mapa, coloque os ícones no mapa, o desenho no mapa, e aí depois vão enriquecendo e veja se faz sentido, né? Não dificultar, mas trazer uma complexidade para aquele desenho, mas sempre parta do mais simples. Porque normalmente, né, quando você está trabalhando lá no brainstorm, tem muitas ideias bacanas, legais, mas no momento que você vai colocar, né, mão na massa ali, que você vai fazer, você vê que não é muito bacana, não fica tão fácil de entender, não fica legal, né? Então, fique muito claro esse ponto da usabilidade. E o feedback aqui é um detalhe, né? Normalmente ele é feito mais na etapa de polimento, nos testes finais ali, mas sempre já vai tendo em mente que é muito bacana vocês trazerem o feedback visual para o jogo, né? Então, por exemplo, normalmente no jogo mobile tem os botões, né? De, por exemplo, andar para a direita, para a esquerda, do clique dos botões, né? E os ícones ali, eles têm o modo normal, né? Tem o modo pressionado, por exemplo, tem o modo solto, tem um modo que, tipo, que ele fica preso, por exemplo, né? Então, esses feedbacks visuais, juntamente com o feedback sonoro, que aí depois eu posso falar,
mas ele é muito importante para trazer uma fluidez no jogo e ele deixa mais gostoso, né? O pessoal usa o termo juice, né? Então você consegue deixar o jogo muito mais gostoso de uma forma muito simples, tá? Então é isso. Esses são os 4 pontos que eu trago para vocês. Traga a referência, mantenha a coerência do jogo e pense nesses detalhezinhos no polimento do jogo também, que é bem bacana, tá bom? Agora indo para design de narrativa. Novamente, não é minha expertise essa área, tá? Mas conversando também com especialistas ali, com alguns colegas que já trabalharam também, e aqui eu trouxe algumas bem resumidamente também, tá? Por cima. É, dois principais pontos ali do design de narrativa, né? Para montar um roteiro e algumas ferramentas. O primeiro ponto é o quê? Estruturar a narrativa. E além da estrutura, ele ser de modo modular. Como assim? Eu sei que é um pouco difícil fazer isso. Normalmente, quando você pensa numa história, ele tem uma linearidade, né? Ou ele tem alguns desmembramentos, assim, mas tente produzi-los, né? Normalmente, os jogos são separados por fases ou missões, então tente produzi-los de forma modular, sem depender uma coisa muito da outra. Ou que você consiga mudar isso, né? Rearranjar isso de forma muito fácil, tá? Porque, de novo, a produção do jogo é curto, o tempo de produção é curto, então, normalmente, né, quando você pensa num jogo, na estruturação, tanto da design, do estilo, da estética do jogo, quanto da narrativa, muitas das vezes vai ter que cortar para poder economizar tempo, né, principalmente no tempo de produção principal. Então, por isso que eu dou essa sugestão. Pense num roteiro ali que você possa reaproveitar também as mecânicas que o programador estiver desenvolvendo. O jogador, por exemplo, vai pular, o jogador vai interagir. Legal, tente reaproveitar essas mecânicas em diversos momentos do seu roteiro, justamente para facilitar o desenvolvimento, certo? E aí, seguindo para a parte de organização agora, diferente da questão modular, é, organize o seu fluxo, e aí ele tem mais a ver com as ferramentas que eu comentei aí embaixo, que seja de uma forma muito simples para que você consiga escrever ali, né, desenvolver ali todo o fluxo, e o programador ele consiga importar aquilo para o jogo, consiga ler aquilo de uma forma muito fácil para ele desenvolver ali dentro do jogo, tá? Sem ter que fazer muitos ajustes, sem ter que fazer é, muitas descrições detalhadas de cada coisa, como vai ser, tá? Então, eu sugiro que utilize as duas ferramentas, a Twine e a Ink. Ela é bem bacana porque tem uma integração direta com a Unity, que é a ferramenta que eu trabalho, mas acredito que outras engines também possam ter, tá? É, e aí o bacana é que as duas ferramentas para o roteirista, né, que tá desenvolvendo ali, é muito simples, né? Basicamente um bloco de notas ali, tem algumas divisões que você pode separar por capítulos ou por diálogos, tá? Então é bem bacana. E para quem estiver programando também é bacana de você integrar sem ter que ficar copiando o texto e copiando e colando, certo? Então você somente o arquivo que o roteirista gera, você somente importa no jogo. Obviamente, você tem que entender um pouco de programação para poder integrar, né, essas ferramentas ali no seu jogo, mas não é uma coisa muito difícil, né? Então, eu sugiro dar uma pesquisada, dar uma estudada nessas duas. Mas também, se vocês preferirem, podem usar o Google Slides ou PowerPoint ali, né? Utilize os slides como uma forma de fluxo, né, de diálogo, como vai ser. Ou o Miro também, né? Se estiverem fazendo brainstorming no Miro, podem continuar utilizando o Miro também para poder montar a sequência de diálogos lá também, tá? Então fiquem à vontade, né? Mas dou essas sugestões. E aí, por fim, e eu acredito que seja até o mais importante de tudo, né? Por mais que cada sua área tenha a sua importância, mas cada uma independente, trabalhando independente, sem uma coordenação da equipe, sem alguém responsável por estar olhando, né, no desenvolvimento como um todo, eu trago esse slide aqui para onde eu vou trabalhar em 3 tópicos. Então, começando pelas ferramentas de gestão, né? Então, a gente trouxe algumas ferramentas para cada área que pode trabalhar ali de uma forma bacana, mas para quem está gerenciando ali o projeto, eu sugiro trabalhar com Notion, Trello ou Hackplan, que são métodos Kanban, acredito que todo mundo deve conhecer, né? Que tem aquela coluna to do, né? Que é coisas a fazerem, doing, né? Que é estou fazendo em andamento,
e done, seria tá completo, né. Então, é uma forma bem simples, bem fácil de entender e todo mundo consiga também, utilizar aquilo, né. Então, voltando lá para o início, quando vocês finalizam aquele GDD, aquele documento, quem estiver sendo responsável pela coordenação da equipe, monte as tarefas de todos ali, ou cada pessoa, né, de cada área também pode montar a sua, mas alguém seja responsável por orar aquilo e ficar acompanhando ali semanalmente, né, pelo menos quinzenalmente no máximo, como está o andamento do projeto e quais tarefas onde está, se está travado em algum ponto, se troca com alguma outra coisa para poder adiantar, tá bom? E aí aqui olhando com um olhar mais para o programador, tá? É, mantenha o projeto com versionamento em Git, que é o quê? Aí você pode utilizar o GitHub, o GitLab, tem várias empresas aí, softwares que fazem isso. Mas isso facilita bastante para quem está programando, porque quando você está com código e você faz alterações e chega um certo momento que ele quebra, né? Para você voltar sem esse versionamento é meio complicado, né? Então você vai ter que lembrar o que você fez, você vai ter que, enfim, o Ctrl Z não funciona sempre, né? Então, esse Git ele é basicamente um organizador do seu projeto, para caso você faça alguma besteira ou né, publique ali alguma coisa em que quebrou o jogo, em que você não tinha testado, né, quando você estava implementando, você consegue voltar uma versão anterior, em que estava estável, por exemplo, e rodar a partir dali, né? Então você não perde muito tempo para poder fazer o rollback, que o pessoal chama, você voltar alguma versão e também para você ir evoluindo, né, com o desenvolvimento do seu jogo de uma forma mais saudável, mais tranquila também, tá bom? E aí para quem é da coordenação, eu sugiro também olhar para a produção principal, que é o quê? É muito comum quando você está no momento de brainstorm, ter muitas ideias diferentes e fora do escopo. E seja até bom isso. Mas a partir do momento que você define o escopo, que você define o GDD lá, aquele documento, alguém tem que estar responsável para que o desenvolvimento, tanto artístico, visual, roteiro, sonoro, do que for a área, o que estão desenvolvendo se está condizendo com aquele documento e se está dentro do escopo, né? Porque é muito comum você, durante o desenvolvimento, ter novas ideias, que não necessariamente são ruins, mas podem consumir mais tempo para desenvolvê-las. Então, alguém sempre tem que estar de olho nisso, junto com o cronograma, para ver se vai dar tempo, não vai dar tempo, ou tipo, bacana a ideia, mas vamos deixar lá para o final, se der tempo a gente implementa, senão a gente está com o jogo principal desenvolvido, certo? E aí também é muito bacana quem é da coordenação realizar as revisões e documentações das áreas, né? Seja a parte artística, de novo, ou a programação, ele ter sempre uma revisão de que cada um está fazendo, tá? E aí o último, mas não menos importante, é o acompanhamento, né? Então, é de grande importância vocês fazerem reuniões, e aí a sugestão é pessoal, mas semanalmente, né? E se não for possível, quinzenalmente, e para o programador específico com entregas jogáveis, porque isso é muito importante para tanto para o programador continuar o seu fluxo de trabalho ali contínuo, e também é bem bacana para toda a equipe conseguirem jogar, testar, sentir como está o jogo, né? Porque uma coisa é você ver na tela de alguém como é o jogo, mas você não tem aquela sensação de como que tá a mecânica, o pular, o andar, ou o clique, o arraste, enfim. Então é sempre bacana que a cada, né, 15 dias ali você tenha uma versão ali publicada para que todos consigam testar. Pode ser a mínima mudança que tenha possível, mas publique, testem e validem para ver se está no caminho certo, que é justamente esse acompanhamento para vocês fazerem esses testes rápidos e a validação. E, de novo, para quem está na coordenação, ele analisar o GDD e ver se aquela funcionalidade ali foi implementada de forma esperada, né? Se beleza, faz sentido ou não faz, e continuar ali o desenvolvimento de uma forma mais bacana, mais saudável também, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Finalizamos aqui o workshop. Agradeço a todos pela atenção e muito obrigado para quem está assistindo.